Se você é do signo de Sagitário e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje iremos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo, sem ilusões. Lembrando que é uma leitura coletiva, acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Respira fundo. Que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para recebê-la. Sagitário, vamos ver qual é a energia geral dos próximos 7 dias. 7 de copas. Em que área da vida Sagitário tende a ter mais crescimento? A estrela, o julgamento, rei de copas. Qual situação exigirá mais atenção de Sagitário? Qual situação exigirá mais atenção de Sagitário? A temperança, o carro. Clarificando o carro. Clarificando o carro veio o imperador, 5 de espadas e rainha de espadas. Qual área existe mais silêncio e discrição de Sagitário? Teste de espadas. Cavaleiro de ouros, 2 de copas, a justiça. O que Sagitário precisa aceitar e deixar ir para encerrar um ciclo? Rainha de ouros e o 6 de ouros. Que bloqueio Sagitário precisa limpar na rotina dele para liberar espaço para o novo? Sete de paus. Qual postura Sagitário deve adotar essa semana? Três de espadas, rainha de copas, três de paus e 2 de paus. Possível desfecho. Dois de ouros, o enforcado e a morte. Sagitário, essa semana pede muito discernimento, né? A sua energia geral mostra muitas possibilidades, muitas ideias, muitos confites, muitos caminhos se apresentando ao mesmo tempo. E aí
O desafio faz se diferenciar o que é uma oportunidade real do que é apenas expectativa, do que é ilusão. Então, essa semana, antes de tomar decisões importantes, confirme fato, se evite agir pela empolgação. Seja mais racional essa semana. Na área da fita, que Sagitário tende a ter mais crescimento essa semana, veio a estrela, o julgamento e o rei de copas. Aqui para mim, esse conjunto fala sobre um propósito de vida, uma cura emocional, um jeito novo de se relacionar. Então esse conjunto me fala muito sobre você ver um novo caminho, uma nova situação, ou um novo caminho para uma situação que já era antiga, mas que agora você vê ela de uma nova forma. Você resolve essa pendência ou fortalece o seu relacionamento, seja profissional, seja afetivo, mas por um caminho mais alinhado com as suas ações. A situação que existe mais atenção sua, veio o 5 de ouros, o carro e a temperança. Aqui, o principal cuidado é você entrar em conflito motivado por orgulho, por rigidez, por eco, por dificuldades de comunicação. É uma sensação de rejeição, de dificuldade financeira. Mas a temperança pede calma antes de reagir. O carro mostra que a hora que você tiver esse sentimento de escassez, de rejeição, você vai entrar no ímpeto de se movimentar, de reagir àquilo. E aí quando você escolhe se movimentar e reagir àquilo, clarificando o carro, veio o quê? A vontade de assumir o controle da situação, a rigidez, é entrar numa batalha que não faz sentido, disputas de poder, de eco. E a rainha de espada, né, ela alerta para palavras duras demais, discussões. E aí aqui, a situação que mais exige a sua atenção essa semana é não entrar em conflitos. Principalmente se for um conflito onde as duas pessoas estão brigando por orgulho, por eco, por um querer levar vantagem em cima do outro. Porque tem batalhas que não precisam ser vencidas por você. Elas precisam ser encerradas. Na área da sua vida que existe um silêncio e uma discrição, aqui fala sobre o encerramento de uma relação, de um acordo ou de uma situação muito importante. Pode haver uma reconciliação se for num acordo novo, uma decisão justa acontecendo aí nos bastidores, mas você precisa ter paciência para construir esse processo sem se expor. Então evite comentar sobre conflitos, sobre processos, sobre negociações, sobre acordos, sobre questões afetivas. Fique em silêncio. O silêncio é a proteção daquilo que você está tentando resolver.
O que Sagitário precisa aceitar, deixar ir para encerrar esse ciclo? Veio a Rainha de Ouros e o Seis de Ouros. É hora de abandonar a necessidade de controlar tudo, de carregar tudo sozinho, de manter relações onde existe um desequilíbrio. Você precisa lembrar o seu valor e não aceitar menos do que você merece. Mas precisa também entender que nem todo mundo vai retribuir na mesma medida que você oferece. Às vezes nós fazemos o bem para X e o Y que devolve esse bem para nós. Então você precisa aceitar e abandonar essa insistência em querer comprar, em querer alimentar relações desequilibradas. O novo continuará sempre esperando espaço para entrar enquanto você fica nessa dinâmica de querer o controle da situação. O bloqueio que você deve limpar na sua rotina é você viver na defensiva. Pelo que nós vimos aqui, você vem passando por uma situação bem complicada, né? Bem desafiadora. E você precisou lutar muito, ó, o tempo todo lutando. Mas aqui, na área que nós falamos de maior crescimento, você vai ter um caminho e o julgamento das suas ações são bons. Então a luta acabou. Por isso que o conselho está falando, não entre mais em disputas. Não precisa mais. E às vezes nós estamos num modo tão automático de se defender, de ficar lutando, de estar preparado. E não é assim, olha, não, ai, vai ficar tudo rosa, esquece, não é isso. Mas você precisa entender aonde você precisa se preparar para uma batalha, aonde você precisa se defender, ou aonde você precisa dizer não sem culpa. Às vezes é um hábito e uma rotina, né? Que agora já não faz mais tanto sentido. Saiba reconhecer as batalhas que você realmente precisa lutar. Saiba reconhecer a hora de tirar a armadura. É esse o bloqueio que você precisa para liberar espaço para o novo sentimento. Qual a postura que você tem que adotar essa semana? Veio o Três de Espadas, a Rainha de Copas, o Três de Paus e o Dois de Paus. Reconheça aquilo que te machucou, mas não permaneça na dor. Aprenda com isso. A Rainha de Copas, ela acolhe as emoções, então ela acolheu a dor que ela sofreu. E isso serviu como aprendizado. E com esse aprendizado mais forte, ela consegue olhar para o futuro e fazer planos, escolher uma direção. Então essa semana tá pedindo não para você esquecer a dor, não para você sair perdoando tudo e todo mundo e deixando as pessoas terem acesso a você novamente. Porque curar não significa esquecer, mas significa seguir adiante sem deixar que essa dor conduza o seu futuro. Então, a sua postura essa semana é de uma rainha de copas. É uma pessoa que mesmo tendo sido magoada, decepcionada, ela ainda acolhe, ela ainda tem empatia. É uma cura emocional. Uma cura emocional que conversa com a cura da estrela.
Possível desfecho dessa semana para você. A semana termina com uma mudança muito importante. Você pode passar por um período de adaptação, de tentar equilibrar as coisas, de rever as prioridades, de enxergar uma situação que você está vivendo nesse momento, o momento atual. E vai estar assim uma virada de 180 graus. Tudo que você conhecia e via, você vai ver revirado. O seu mundo vai ser revirado. Mas logo depois disso, quer dizer, quando seu mundo for revirado, você passa por uma transformação. Vai ser um processo bonitinho? Não. Mas você, de repente, se você não entrar nas disputas desnecessárias, você pode passar com isso utilizando a sua paciência e o resultado vai ser uma liberdade. Ao final da semana, Sagitário, você vai ter mais clareza sobre o que você precisa reorganizar na sua vida, o que você precisa transmutar e o que você precisa se reinventar para iniciar uma fase mais leve e mais alinhada com o seu caminho. Vamos para o resuminho, Sagitário? Essa é uma semana de escolhas, de transformação. O tarô mostra que nem tudo que parece uma oportunidade realmente é uma oportunidade boa. Então, antes de agir, observe, reflita, confie mais no seu discernimento. O crescimento acontece quando você cura emoções, quando você encerra ciclos e deixa para lá relações, situações onde não houve uma reciprocidade. Também é muito importante você manter uma discrição sobre as decisões importantes e evitar falar sobre os conflitos, porque isso só gera mais desgaste. No final da semana, uma mudança significativa vai acontecer. Algo que estava totalmente parado começa a se movimentar, abrindo um espaço para um novo Sagitário surgir. E esse encerramento, ele vai parecer muito desafiador no início, mas você vai ter que confiar no processo, porque ele vai trazer a liberdade necessária para que você siga o seu caminho, um caminho mais consciente, mais leve e mais alinhado com quem você é. Vamos tirar um conselho do oráculo para Sagitário? Vieram duas cartas. A derrota dourada. Mesmo na queda, mantenha o ouro do orgulho intacto. Você é uma rainha, uma deusa e a filha do pai. Assuma os seus nomes. Sagitário, essa carta, ela lembra que perder uma batalha não significa perder o seu valor, não significa perder a guerra. Nem toda derrota é um fracasso. Algumas são um caminho necessário para o amadurecimento. Então, preserve a sua dignidade, preserve a sua essência, os seus princípios. E aí ela conversa muito com o julgamento, porque são eles que vai trazer o retorno. O que realmente pertence a você te encontra. Você é uma rainha, uma deusa e a filha do pai.
Essa segunda carta é um chamado para você reconhecer quem você é. Ela fala sobre identidade, sobre força espiritual, sobre poder pessoal. Então não diminua a sua luz para caber nas expectativas dos outros. Assume o seu lugar com confiança, honre a sua história e lembre-se de que a sua força nasce daquilo que você acredita ser. Esse conselho conversa muito com o desfecho da leitura, porque o encerramento de um ciclo não vai ser tão fácil assim. Veio enforcado no encerramento antes da transformação. Bom, vai revirar o seu mundo. E aí o que vai te guiar para a transformação é você saber quem você é. Você não está perdendo a sua força quando isso acontecer. Você está deixando para trás uma versão que não é mais quem você se tornou, porque hoje, Sagitário, mesmo que a vida peça um recomeço, você vai caminhar de cabeça erguida, porque a sua dignidade é a sua maior riqueza. E quando você assume o seu verdadeiro poder, nenhum fim é capaz de diminuir a grandeza da sua essência. E se você sentiu que essa mensagem falou com você, entre em contato pelo WhatsApp. Venha conhecer o Rota da Cleo. Não é uma leitura de tarô, é um acompanhamento terapêutico, com preços acessíveis. E lembre-se, Sagitário, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cleo!